Oi, gente, boa noite. Mais um dia de live, hein? Cadê vocês? Chamei meus amigos, chamei todo mundo. Hoje, Carol vai bater um papo com a da Husted, mais o nome da escuridão, que já está em pré-venda. Acho que vocês têm que aproveitar, que é um livro. Olha, o Autora já chegou também. Seu povo, vamos lá. Carol, Oiê! bem? Olha, ela já Tudo botou a câmera bem? dela aqui. Ó, então, ó, já vou adicionar a autora aqui. Peraí, só um pouquinho que esse trem aqui me A deu gente espera. uma bugada. Tá no menor ser treva, né, gente? É. Boa noite, pessoal que já entrou. Boa noite pro povo. Tudo bem com vocês? Tá chegando também. Oh, É, is that better? Hi. Hi. Can y'all hear me? Yeah. We can hear Okay. you. I So, have my. Oh, go ahead. no. So first, should I say down or down? How should I say your name? Dawn. Dawn. Okay. Yes, perfect. I'm going to ask you questions, and then I'm going to Okay. translate to them. Okay, Portuguese. Okay. But we are here, hearing you just fine. It's okay. Okay, great. Please, can you start talking about Sight of Darkness? Tell us a little bit about the story, how it goes, please. Yes. Okay, so Scythe of Darkness is about a high schooler. I believe she's 17, and she was kidnapped many years prior. And she doesn't remember who kidnapped her, why she was kidnapped. She just remembers a pair of eyes. And while she is going to school, there's a new student who arrives. So this is, 8 years later. She's a teenager now, and a new student arrives. And for some reason, she feels pulled to him, and she doesn't know why. And his eyes start to look familiar to her, but she doesn't know how that's possible because she was so much younger when she was kidnapped. How could this boy who's her same age be involved in any way? So that's how it begins. Ok. Então, oi, gente, tudo bem? Não deu tempo nem de dar oi. Ela estava explicando, eu perguntei para ela, pedi para ela falar um pouquinho sobre a série. Ela disse que a história começa com essa personagem, que ela tá no ensino médio, e quando ela tá lá, ela sabe que ela foi sequestrada quando ela tinha 8 anos de idade, só que ela não se lembra muita coisa, ela só sabe que foi sequestrada, não sabe por quem, e lembra de um par de olhos. E ela acaba encontrando, entra esse garoto novo na escola, e ele, de alguma forma, lembra ela daquela situação, lembra ela desse par de olhos, mas ela não sabe por quê, porque ele tem a mesma idade dela, então como ele estaria conectado a isso, e é daí que a história vai. How is it for you to write about urban fantasy? It's a urban fantasy, right? Yeah. And with these mystic characters living in our world, how is it for you? I love writing them. At the time when I wrote this story, I was really, which I'm always really into everything, but at the time I was really into stories that had fallen angels in them. So I really wanted to explore the personification of death and how he's also called a fallen angel. And so that is where it began. That is how the inspiration started. Yeah, that was my third question for you. Let me just translate to them. Okay. Eu perguntei para ela como que era escrever sobre fantasia urbana, né, que é o tema que ela escreve. E ela disse que quando ela escreveu esse livro, ela estava muito focada nessa coisa de escrever sobre seres que vivem no nosso mundo e sobre anjos caídos de novo. Então ela estava muito nesse universo e ela disse que veio daí a inspiração. E era a minha próxima pergunta para ela, vou pedir para ela falar um pouco mais sobre isso. So,
completely forgot what I was about to ask you. I do that all the okay. time. Yeah. How was the inspiration to write this book? Yeah, this book, it was, I wanted it to have I love writing stories that have a dark twist to them in some Okay. way or another, so this one specifically, I wanted to have a fantasy type of character that obviously takes place in our real world. So it's a mixture of realistic with this dark fantasy, which is where his name is Thanatos, which is where he comes into Okay. play. And the main character, Mia, she notices that he wears gloves all the time. So even when he's at school, whenever she sees him out and about, he's wearing gloves. And that plays a big part of the plot and how she figures out what's going on and why does he never take these gloves off? Ok. Então, ela me falou que era um tema que ela sempre gostou muito, e ela falou um pouco sobre o fato do personagem, né, o Thanatos, ele usar sempre luvas quando ele tá com ela na escola, em qualquer lugar, ele sempre usa, e isso foi uma das coisas que também chamou a atenção da personagem. So, the message says, I love angels, very nostalgic. Yeah. I was really missing stories like that to read. She was missing this story, so yeah. I always love those kinds of stories. I mean, they're so when you find, I mean, I guess with any story, but when you find something that has a different bent on something that's so classic like an angel, even though, he doesn't have wings in this book, it's just another form of type of the personification of death. Is all I can say. I don't want to give too much away until you read the story. Então ela falou que tinha isso, né, no personagem, e ela gosta muito desse tipo de coisa, ela sempre gostou muito de anjos, e ela citou que esse personagem dela, esse anjo, ele não tem asas na história, que era uma forma de também trazer um pouco dessa ideia de morte. Ela não queria dar muito spoiler, eu também não vou dar muito spoiler, então deixa assim. Isadora is saying that she is loving the vibe of this new launchments that we have on the gift box now, because we have your books and we have another series about falling angels. So Yay. yeah, we will bring this vibe back. Yeah, that's great. That's great. Yeah. So next question, what kind of creatures do we have in this book? So, okay, since it takes place in our world, you don't you until the main character gets introduced into Thanatos' world, like where he lives and his family and where he comes from. I can't tell you exactly what their kind of creatures they are, because it's that's a spoiler. Right. Yeah. But you will be introduced to who they are, how they live, and why they live this way, and basically the dark side, the bad characters. That's who they are. Ok. Eu perguntei pra ela que tipo de criaturas que existiam no livro, e ela disse que até que a personagem entre no mundo do personagem principal, né, do personagem masculino, acaba que fica um mistério de o que eles são, então ela não pode dizer, porque seria um spoiler, mas eles meio que são os personagens ruins, os vilões da história. I have to ask if it's only going to be Touch and Sight of Darkness, or if you have more books planned. A year after I wrote this book, I started writing a sequel. I probably got halfway through. So not to say that I won't ever finish a second book for that particular, I guess book. I haven't completed the sequel yet. I wasn't sure if I was going to complete it or not, but and it does dive more into the fantasy world. So I don't know, maybe. Ok. Eu perguntei pra ela se o livro, se vão ter mais livros, ou se são só os dois, né? Porque tem o prólogo e tem o Lâmina da Escuridão. E aí ela me falou que quando ela terminou de escrever, ela foi até a metade, mais ou menos, de um segundo, mas ela não avançou muito mais, porque ela estava meio em dúvida se continuaria ou não, e etc. Mara is saying that she read the blurb of the
the synopsis of the book, and she is very curious about it. And what can we expect about Thanatos? Okay, so what's really great about him is after I wrote the first book, I wrote a prequel. It's a short story, and it's from Thanatos' perspective. So the main book is from the Mia's, the girls, the females' perspective, and the prequel is from the male's perspective. So you get a little insight of him that you would never get in the main book. Yeah. So from him, I would say if you want to know more about him, definitely read the short story prequel before you read the main book. It'll be a really Okay. great insight. It's ideal to read his book first, so. Yes, that'll be his. And it's like I said, it's a quick read, and it's just a neat take on his world before you see him in the main book. Ok. Eu perguntei para ela, né, o que a Mara perguntou, e ela disse que depois que ela escreveu o livro O Lâmina da Escuridão, ela escreveu um prequel, né, o primeiro que é todo na versão dele. Então, a gente vai conhecer um pouco mais do personagem, saber mais sobre o universo dele. Então, que o ideal é ler, e se puder ler primeiro o dele e depois o dela, porque aí você já chega no livro entendendo mais sobre o mocinho. And I will say go ahead, okay. Go ahead. No. I was going to change the subject. I just wanted to say, like, you will see how living, like, let's say you find out he doesn't come from the nicest family, and yet you don't know whether or not you can trust him. So you think he's a good guy, but he also might be a bad guy, and you really get to explore both sides of that in both books. Ok. Ela acrescentou que, né, a gente vai conhecer um pouco da família dele, então a gente não sabe muito bem como ele é, se ele é bom, se ele é ruim, e a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo um pouco dessa dualidade do personagem, e tanto no livro dele quanto no livro dela a gente fica tentando entender isso. Jessica wants to know how is the process of creating these characters, to choose their names, if you just let it go before, while you're writing, or if you like to plan everything first. How is it for you? Okay, so I cannot remember exactly how I came up with the girl's first name, but I do know that her last name, I pronounce it Husted, is actually an anagram, which means the letters of her name. You never learn this unless you talk to me. Her letters of her name spell out is the key. So she is the key. That's her last name spells that out if you rearrange letters. For Thanatos and his sisters, they are pulled from like folklore when it comes to who he is. So if you look up his name, you can kind of get an idea of who he is. Ok. Ela explicou que o da personagem, o da mocinha, ela acabou criando um anagrama com os nomes, com o sobrenome dela. Ela não lembra exatamente como foi, mas que o sobrenome foi com anagrama, e que, né, do anagrama sai the key, que é a chave, né? Então seria que ela é a chave, o nome da mocinha. E do personagem masculino tem tudo a ver com folclore, então se você joga aí no Google o nome dele, pesquisa um pouco, você acaba descobrindo um pouco sobre o que esse personagem é, de onde ele veio. And now that I'm thinking of it, go ahead. No. Now that I'm thinking of it, I remember now. Her first name is Mia, which says I am, like if you rearrange her letters. So I know that I took that into account, but there you go. Ok. E ela completou que até o Mia, né? O Mia, as letras formam I am, né? Que é eu sou. Então também tem essa de I am the key, mais ou menos o nome da personagem. Eu sou a chave. Josiane is saying that she loves books that the characters stays on this gray zone, nothing is black or white, and that she always get excited during the reading when the situation is that. I'm excited. I'm glad to hear that. Yeah. Ela disse que tá animada, Josi. Tem mais, Nana? Não? Então, Juliana is saying, wow, that's so nice. Everything that has research, even for the names and for the meaning. So
Yeah. Okay. Josie is asking if you're ready for the crazy Brazilian readers freaking out on your Instagram when you started reading, because we are just like that. We're freaking out on author's pages. That'll make me like so excited. I'll be thrilled. I'm thrilled. Ela disse que vai tá super empolgada, que ela tá super animada para isso, Josi. Então, por gentileza, vamos lá. And we have another book of you coming to Brazil that is Girl Gone Ghost. And I want you to speak a little bit about it too, please. Yes. Okay. So you find out in the first chapter, I'm not giving anything away. The first chapter, you find out that the main character's best friend died. She's looking at her obituary and she's really sad. And then she goes from her bedroom to the kitchen to have dinner with her boyfriend and her family. And all of a sudden, this ghost appears in the corner, who looks ragged, like her eyes hanging out. She's dripping water, and nobody can see her but the main character. And you realize her name is Sonora, that all of a sudden she's seen a ghost that she's never seen before. She's never seen ghosts before, and she's incredibly scared. She thinks she might be going crazy because who can see ghosts? And she's too scared to tell anybody. She just pretends like it's not happening until it gets worse. Ok. Eu perguntei para ela sobre o Girl Gone Ghost, que é o outro livro dela que a gente vai trazer para o Brasil, para ela contar um pouco sobre a história. E ela disse que não é spoiler, porque acontece no primeiro capítulo, mas a melhor amiga dela morre, e aí ela tá indo para a sala para jantar com o namorado e tal. E aí ela descobre, ela começa a ver um fantasma. E a pessoa tá toda molhada e os olhos esbugalhados, assim, e ninguém vê aquele fantasma, só ela vê, e ela nunca tinha visto fantasmas antes, e ela acha que ela tá ficando doida, então meio que vai daí o plot e por aí vai. Isadora is saying that our way to show love is to freaking out in your DMs and ask for new books, so... Yay, that's good. That's great. Ela falou que isso é ótimo, então vocês já sabem, né? Saiu daqui, já pode começar a ir lá no Instagram dela. Tem mais perguntas, Nanda? Mais algum comentário aí? A gente espera. Okay, I also have another question about Mia. I forgot this one. She has been kidnapped on her early age, and she now wants to move on. So to go on with her life, how do you think she can inspire people with her story? Well, I will say that part of her is learning to fight for herself. Like she kind of, in the beginning, she's kind of always being saved, but then she has to do the saving. So then she starts to fight for herself, and she kind of grows up more, because of that. When she's as the book is taking place. Eu perguntei para ela, né, porque a Mia, como ela foi vítima de sequestro quando criança, e agora ela tá tentando seguir com a vida dela, perguntei para ela como que a Mia podia inspirar as pessoas durante a história dela. E ela disse que tem essa coisa de a Mia tentar lutar por si mesma, porque ela estava sempre sendo salva na história, desde o começo, sempre alguém salvando ela, e ela quer lutar para salvar a si mesma. Josiane is saying that there's a huge probability that the readers are going to ask for books from other characters. Oh, that's great. That is fabulous. Yeah. That's super normal. We love to do this. You just finished the book and, okay, so what about this guy and this other guy? I love that. I love it. Yeah. So, Nana, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, as minhas acabaram. Okay, so to finish, I just want to ask you to say some words for us in Brazil, your future readers. How are you feeling about this? How are you feeling about having your books published here? Yes, I'm
I completely just, I don't even know the right words. I'm just so excited to reach new readers and have my books not just reach new readers, but just also be the stories to be perceived and to see what they think of them. Because, everyone where everybody lives might have a different take on a different story. And I would love to see what they think of them. It would mean a lot to me. I'm very excited. I can't wait to hear from them. Ok. Eu pedi para ela, né, para ela falar um pouco sobre o que ela estava, como ela estava se sentindo sobre teus livros publicados no Brasil, e ela disse que está muito empolgada, que ela mal pode esperar para ver como a gente vai lidar, o que a gente vai achar das histórias, porque, né, nós somos de lugares diferentes e a gente percebe os livros de forma diferente, que ela estava muito empolgada para isso. Então, por gentileza, assim que vocês lerem, comprem o livro na pré-venda e assim que vocês lerem, vão lá no Instagram dela dizer o que vocês acharam. So, thank you very much, Dawn. Thank It you. was a pleasure to talk to you. And thank you for all the questions, everybody that's listening and asking questions. That means a lot to me. So I really appreciate it. Yeah. Thank you. This is it. Bye. All right, thanks. Bye. Então, ela no final agradeceu pelas perguntas, tá? Disse que ficou muito feliz por vocês terem mandado perguntas. E agora, Nastácia, eu não tô vendo você. Agora eu tô vendo você. Eu não tô no meu computador, eu tô no nosso. Então, gente, foi muito legal bater esse papo com a Dawn. Comprem o livro na pré-venda. O prequel vai sair agora em janeiro para vocês, em e-book, para vocês lerem. Já digo para vocês que vai todo mundo ficar nervoso, curioso com o que vai acontecer. Então é isso. Aproveita que o livro está com 40% de desconto, frete grátis. E o prequel sai em e-book agora em janeiro para vocês, finalzinho do mês, para vocês conferirem a história. Eu já digo para vocês que vocês vão ficar tudo curioso, tudo doido. Não adianta xingar, porque é o que tem para hoje. Então, obrigada a vocês por virem aqui. Como eu disse, não estou na minha residência, então hoje a gente vai encerrar rapidinho, mas amanhã eu passo mais um tempo com vocês, sanando curiosidades, contando um monte de outras novidades. Respondendo perguntas. Exatamente. Se ficou alguma coisa sem responder, a gente faz isso amanhã com vocês. Sim, a gente traz autores que vão abraçar vocês. Não é só a gente que abraça elas, entendeu? Ficando. É autores que queiram essa troca com vocês, porque sem leitor, não tem por que ter leitor, né? Então, exatamente. É isso. Carol, muito obrigada. Você, como sempre. Um beijo. Jogando junto. É isso, tá, gente? Beijo para vocês. E até beijo, amanhã. gente. Até amanhã. Começa 5 minutinhos antes também, e aí a gente leva o nosso tempo, tá bom? Beijos para vocês, viu? Isso aí. Se você perdeu alguma coisa, volta do começo e vê do começo. Isso aí, vê de novo. Tá bom, gente? Beijo para todo mundo. Tchauzinho. Tchau.